Amém. Nós vimos na nossa última aula que nós somos pessoas de ordem, pessoas que estabelecem ordem, pessoas que andam em ordem. Nós vimos que líderes são pessoas que andam debaixo de uma instrução divina. E com base nisso, com base nessa ordem, é que nós vamos dar início a esse nosso novo capítulo, que o líder é uma pessoa de visão. Você já entendeu que a palavra proferida de Deus é uma palavra que estabelece seu futuro. É uma palavra que determina onde você vai chegar. Se Deus diz para você que você vai chegar, se Deus te deu essa incumbência de você ser um líder, de você ser uma pessoa que vai treinar e influenciar outras pessoas, é porque Deus te deu a capacidade para que você chegue até aqui, para que você faça o que você está fazendo. Então a palavra de Deus é a palavra mais importante. Nós vimos isso também na vida de Josué. Na vida de Josué, que Deus deu uma palavra para um escravo, que seria agora um líder. E nós vimos que a palavra proferida de Deus, ela não volta vazia. Se Ele tem um sonho para você, Ele vai proferir palavras para você. E como líderes de adoração que nós temos, nós não podemos perder a percepção que o ministério, ele não acontece de evento em evento, gente. Ou de momentos em momentos, ou de um culto para o outro. Se nós não tomarmos o controle do que nós fomos chamados para fazer, outras pessoas vão te empurrar, outras pessoas vão tentar te influenciar, cheias de ideias, cheias de sentimentos, cheias de temperamentos, e muitas vezes de forma desorganizada. Elas vão te atrair para a desorganização, para a desordem delas. Então, é necessário que dentro do ministério, você saiba o que você está fazendo. É necessário que você tenha essa percepção da tua chamada, e que você tenha, lembra que nós falamos sobre valores, que você tenha ideias, que você tenha um ponto central, que você tenha um norte, e é sobre isso que nós vamos tratar nessa nossa aula. Provérbios capítulo 29, verso 18, diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, os princípios, os mandamentos, a palavra, esse é feliz. Na NVI diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Na nova tradução na linguagem de hoje diz: um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Sem um plano. Lembra que nós falamos que ordem é um plano para um destino. Na Bíblia, Jerusalém diz: quando não há visão, o povo não tem freio. Feliz aquele que observa a lei. E a palavra profecia, rachon, significa o seguinte: é uma visão, é um oráculo, é uma profecia, ou seja, é uma comunicação divina. Isso aqui é muito importante para nós entendermos, como novas criaturas, que a nossa visão, ela vem através de uma comunicação divina. Da raiz ratsá, que significa ver, perceber, contemplar, olhar, profetizar e prover. Ver de antecedência. Então, gente, a palavra profecia, ela tem a ver com a comunicação divina, ela tem a ver com aquilo que Deus te fala. A palavra profecia é Deus falando com você. Então, quando nós estamos estudando aqui sobre esse ponto de liderança, nós estamos falando que Deus está falando com você, para que você possa ser o melhor líder que você já foi imaginado por Deus. E é isso que Deus está colocando no teu coração. Deus está trabalhando no teu coração para que você entenda que o líder é uma pessoa de visão. É uma pessoa que vê à frente. Nós vamos definir isso um pouco mais para frente. Então na NVI diz: onde não há revelação divina, o povo se desvia. E a palavra desviar é cortar o freio, como diz lá a Bíblia Jerusalém, é cortar o freio. E a visão, gente, uma das coisas legais da visão é que a visão te dá identidade. A visão, ela por te dar identidade, ela também te limita, ela também coloca limites para que você possa agir como você foi chamado para agir. Muitas pessoas vêm
a determinadas igrejas, elas vêm de outros ministérios, e elas chegam sem conhecer a visão, e elas começam a trazer um montão de ideia. Só que elas não entendem que a igreja, ela tem uma visão, ela sabe para onde ela foi chamada para ir, e ela está construindo um caminho para que ela chegue até lá. Então a visão, gente, ela de certa forma, ela te limita. Não limita no fato de que você não possa fazer nada, mas você não precisa fazer nada além daquilo que Deus já te disse. Isso é uma boa limitação. Andar segundo a palavra é andar em terreno seguro. E a visão que Deus te deu é um terreno seguro para você andar. É claro que a visão, gente, começa com o pastor principal, ou pastor presidente, como você queira chamar. E nós não podemos ter uma visão desacorrentada da visão principal. Estou falando para você que é líder de um departamento de música, você deve entender qual é a visão central da sua igreja. A visão central da sua igreja é o carro-chefe. Onde é que nós queremos chegar? Nós queremos chegar aqui. Então, o papel do Ministério de Música é ajudar a concretizar essa visão. Faz parte dessa visão macro. E dentro dessa visão macro, você tem várias microvisões. E essas microvisões a gente poderia colocar, são as visões de cada departamento dentro da igreja. Mas os departamentos, eles servem para construir, cada departamento é uma peça nesse quebra-cabeça que vai montar a visão. E as pessoas vão se ligando aos departamentos e elas vão construindo a visão. Então, a visão ela deve vir do pastor principal, que vai dar a visão macro. Né? Mas é importante planejar e até mesmo elevar a visão principal. Alguns pastores são mais planejadores e outros mais espontâneos. Mas a nossa responsabilidade como líderes de música é a de nos prepararmos para aquilo o que o Senhor quer compartilhar no nosso coração. Então, Abacuque, capítulo 2, verso de 2 a 3, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Escreve a visão, grava em tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, para que a possa ler, para que a possa identificar. As pessoas têm que ser capazes de identificar essa visão, de saberem essa visão. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, gente, isso nos ajuda a entender que essa visão é uma orientação divina para que essa imagem que você tem, que Deus plantou no teu coração, seja estabelecida por Ele. E que deve ser parte inerente daquele que a recebe, de forma a tornar-se cada vez mais clara. A visão se torna cada vez mais clara quando ela faz parte da sua vida. Quando você é dirigido por essa visão. Quando tudo aquilo que você faz é dirigido por essa visão. Para que essa visão se concretize na sua vida. Então, até mesmo por estar numa igreja, você deve entender que a visão principal deve fazer parte de você todos os dias. E é quando essa visão principal faz parte de você todos os dias, é que os seus liderados vão conseguir ver a visão de forma mais clara. Porque infelizmente, muitos só pegam a visão e colocam com relação ao culto. Mas a visão é algo que Deus quer estabelecer para você e em você e através de você todos os dias da sua vida. Você não se junta a uma igreja porque é coisa de domingo. Você se junta a um corpo porque Deus tem uma visão para você todos os dias. E o líder deve ser uma pessoa de visão que vive todos os dias. Veja só, nas palavras de Myles Munroe, no seu livro Os Princípios e o Poder da Visão, ele diz o seguinte: visão é a fonte e esperança da vida. A vista é uma função dos olhos. Visão é uma função do coração. Visão é a chave para abrir as portas do que foi e do que é, para nos impulsionar para a terra do que pode ser e que ainda não foi. Visão te liberta das limitações do que os olhos podem ver e permite que você entre na liberdade do que o coração pode sentir.
É a visão que faz o invisível ser visível e o desconhecido possível. Seu futuro não está à sua frente, ele está dentro de você. Veja além dos seus olhos e creia no invisível. Sua visão determina o seu destino. Sua visão determina aonde você vai chegar. Sua visão determina como vai ser esse destino. É a sua visão quem determina, e não é algo dos seus olhos naturais, é algo dos olhos do seu coração. Paulo lá em Efésios vai dizer: eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, para que vocês possam entender, perceber, para que vocês possam receber a comunicação divina, se nós pudéssemos traduzir assim. Para que quando o Espírito Santo fale com você, você consiga vislumbrar mesmo antes de ver, com seus olhos naturais. E essa é a capacidade que eu e você temos. Quando você está ministrando e você entende a visão da sua casa, a visão da sua igreja, você está ministrando e os olhos do teu coração já conseguem perceber, por exemplo, se a visão da sua igreja for uma visão de libertação, ao ministrar, você deve ter isso no teu coração, você deve ministrar com olhos naquilo que Deus já falou que Ele vai fazer, conforme a visão que Ele deu para o seu pastor. Então, se a visão é libertação, você consegue ministrar de forma a ver as pessoas já libertas. Isso muda a forma como você ministra. Isso muda a forma como você fala. Porque você fala com base na visão de Deus e não com base nas experiências humanas. A visão é algo do coração, gente. A visão é algo do espiritual. Então, o que é visão? Vamos trazer essa definição? O que é visão? Todos os bons líderes são guiados por uma visão. Todo mundo que quer influenciar alguém, e nós sabemos que liderança é influência, toda pessoa que quer influenciar alguém, ela quer influenciar com base numa visão. Ou seja, eu quero te influenciar a ser uma pessoa melhor. Qual é a visão que eu tenho de uma pessoa melhor? Então, se eu vejo que uma pessoa melhor é uma pessoa que saiba falar bem, se eu sei que uma pessoa melhor é uma pessoa que saiba ver outras pessoas de maneira diferente, então eu vou te influenciar como líder, eu vou te influenciar a você ser uma pessoa que saiba se comunicar bem e que saiba lidar com outras pessoas. Essa é parte da minha influência, parte da minha visão. Então você está entendendo que a visão, ela forma as nossas vidas. Ela forma como nós nos relacionamos com as outras pessoas. Então, gente, eu coloquei uma citação aqui de James Collins e Jerry Porras, que diz o seguinte: os grandes navegadores sempre sabem onde fica o norte, sabem onde querem ir e o que fazer para chegar ao seu destino. Com as grandes empresas acontece a mesma coisa. Elas têm visão, elas sabem onde elas querem chegar. É isso que lhes permite administrar a continuidade e a mudança simultaneamente. Porque você sabe que para chegar muitas vezes na visão, às vezes não é uma caminhada reta. Às vezes nessa caminhada da visão, existem algumas curvas. E essas curvas são algumas mudanças, algumas tendências que nós temos que nos adaptar para podermos chegar àquela visão. Então, eles dizem aqui que é a visão que permite administrar a continuidade, que te empurra para frente e a mudança simultaneamente. Então, gente, a visão, ela tem dois pontos, dois componentes principais. E o primeiro é a ideologia central. Qual é a ideia central? E a segunda é a visualização do futuro. Ok? Como ideologia central, a ideologia central é o que mantém unida a organização quando ela cresce. Ou seja, a minha ideia é essa. Então, pode crescer, as pessoas vão se juntar, vai aumentar o número, mas a ideia permanece a mesma.
quando há descentralização, ou quando há diversificação, ou quando existe uma expansão internacional, a ideia central, ela ajuda a você manter o carro no foco, na estrada. O conceito de visão incorpora a ideologia central da organização, que por sua vez compõe-se de duas partes. Valores básicos e finalidade básica. E valores nós já vimos, por exemplo, e nós determinamos aqui quais são os valores do nosso departamento de música aqui na igreja. O que firma a nossa vida, e daqui eu não me movo, daqui eu não saio. Talvez a parte de fora, o corpo possa mudar um pouco, mas aqui dentro isso não vai mudar. Ok? Sermos apaixonados em adoração, sermos capacitados para servir, isso não vai mudar, isso dirige a minha vida. Tudo isso aponta para uma visão. Valores estão fazendo parte de uma visão. Então, quais são os valores básicos? São preceitos essenciais e permanentes, tanto de uma pessoa quanto de um grupo, sendo de importância intrínseca, ou seja, não precisando de explicações externas. Por que você tem esses valores? Porque está aqui dentro, porque eu creio. É a fé. Fé faz parte de valores que são intrínsecos, ok? E que são considerados importantíssimos. Nós já vimos isso, eu coloquei aqui para você alguns exemplos de valores básicos de algumas grandes empresas para que você entenda. Por exemplo, os valores básicos de entretenimento imaginativo e saudável do grupo Walt Disney estão enraizados não nas exigências do mercado, mas na crença interior do seu fundador. Walt Disney só existiu porque Walt Disney tinha algo no seu interior, que ele sabia que ia dar certo. E você sabe que, por exemplo, o primeiro filme, que foi Branca de Neve, foi um fracasso. Quando ele apresentou lá, foi um fracasso. Mas ele não desistiu, William Procter e James Gamble não introduziram na cultura da Procter & Gamble a excelência do produto como uma mera estratégia para o sucesso, mas como um preceito quase que religioso. Isso é valor. É algo que não pode ser explicado, mas é algo que está lá dentro que você sabe que é importante. Que se você abrir mão, a sua vida desmorona. O serviço ao cliente, chegando até a subserviência, é um modo de vida na Nordstrom, que remota a 1901, 8 décadas antes de os programas de serviços ao cliente se tornarem moda. Bill Hewlett e David Packard encaravam o respeito ao indivíduo como um valor pessoal profundo e não o aprenderam nos livros ou com um guru de management, de gerenciamento. Onde é que estava isso? Aqui dentro. Não sei explicar, mas está aqui dentro. Ralph Lauren, CEO da Johnson & Johnson, diz o seguinte: nossos valores básicos podem ser uma vantagem competitiva, mas não foram incorporados por causa disso, e sim porque definem o que defenderemos. E nós os defenderíamos, mesmo que em determinadas situações se tornassem uma desvantagem competitiva. Não se abre mão do valor que você tem. Valor é algo que Deus depositou no teu coração para que a tua visão tenha peso, para que a tua visão esteja ancorada. Valores ancoram a tua visão. E ninguém te faz, os ventos das doutrinas, os ventos das ideias não fazem você se mover, porque você está ancorado na visão, você está ancorado nos teus valores. Eu não abro mão desses valores. Então, valores básicos fazem parte da nossa ideia, da nossa ideologia básica. Ok? E a outra coisa são as finalidades básicas, ou seja, o propósito do porquê nós existimos. Por que nós existimos? E nós entendemos que Deus ele colocou um propósito em cada um de nós. Além desses valores que nos ancoram, o propósito, saber que nós fomos chamados com propósito, saber que você foi colocado nessa posição de liderança com o propósito, isso daí te faz ficar com os pés firmes.
Porque o propósito, gente, é essa base, é essa fonte dessa sua visão. Cada pessoa foi criada por Deus para ser única e distinta. E Deus te dá um significado único e distinto. Tozer vai dizer o seguinte: adoração, e adoração nós já entendemos que a adoração é a nossa resposta para Deus. A adoração é como nós conseguimos com os nossos olhos abertos ver, vislumbrar o valor de Deus, o valor real de Deus, e nós então somos capacitados pelo Espírito para responder. Então a adoração é a razão plena da existência do homem. O homem foi criado para responder a Deus. A adoração é porque nascemos e porque nascemos de novo. Aleluia! Quando nós descobrimos essa razão, conseguimos de forma efetiva fazer uma contribuição aos que nos cercam. Então, quais são as finalidades básicas de algumas empresas? Para você ter um exemplo, na 3M, a finalidade básica, o propósito básico da existência da 3M é solucionar problemas não solucionados de maneira inovadora. Não é só solucionar problemas, é de maneira inovadora. A Cargill é elevar o padrão de vida mundial. A Hewlett Packard, fazer contribuições técnicas para o avanço e bem-estar da humanidade. McKinsey & Company, auxiliar corporações e governos líderes a obter mais sucesso. A Merck, preservar e melhorar a vida humana. A Nike, viver a alegria do avanço e usar tecnologia em benefício do público. Walmart, dar às pessoas comuns a oportunidade de comprar as mesmas coisas que os ricos. E o Walt Disney, alegrar as pessoas. O propósito de Walt Disney era alegrar as pessoas. E os valores que o mantinham naquilo ali vinham lá de dentro. Então essa é a ideologia básica, gente. Ela não pode ser definida, ela não pode ser achada em livros. Deixa eu ver aqui qual é o do Walt Disney, alegrar as pessoas. Eu acho que eu vou adotar essa. Mas você vai ver que se você adotar os valores e propósitos de outras pessoas, isso não vai bater tão fundo no teu coração. Porque não é algo que você define do lado de fora, é algo que é descoberto do lado de dentro, gente. Não pode ser inferida olhando-se o ambiente externo. É compreendida quando se olha para dentro. Sua descoberta não é um exercício intelectual. Não pergunte em quais valores básicos devemos acreditar. Pergunte quais são os valores básicos em que acreditamos de fato e defendemos com paixão. Então veja na sua vida aquilo que você não abre mão. Esses são os seus valores. Aquilo que você diz olhando para você mesmo no espelho. Se algo acontecer na minha vida, eu não abro mão disso. Disso eu não abro mão. Isso são os seus valores. O papel da ideologia, então, gente, é guiar, é inspirar. E a ideologia, então, nós temos duas etapas na ideologia, que são os valores básicos e as finalidades básicas, ou o propósito básico da nossa existência. Então, gente, por exemplo, o papel da ideologia é guiar, inspirar e não diferenciar. Muitas pessoas têm o mesmo propósito que você tem. Muitas igrejas têm o mesmo propósito que você tem. Então o propósito de você existir não é de ter um propósito diferente de todas as outras pessoas. Não é fazer nada diferente, gente. O propósito de você existir é porque Deus tem uma visão para você e um propósito específico que Ele usa você. Mas o propósito específico nem sempre é um propósito diferenciado. Por exemplo, Deus te chamou para ajudar pessoas a entenderem a Bíblia. Quantas pessoas têm isso? Deus me chamou para influenciar outras pessoas. Bom, isso aí é termo básico de liderança, mas influenciar com o quê? Influenciar no tocante à adoração. Quantas pessoas têm esse mesmo propósito de vida? Então, o propósito da finalidade básica não é
diferenciar, mas inspirar e te guiar para que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. Voltando para os exemplos das empresas, vamos lá. Muitos podem ter como finalidade, por exemplo, fazer contribuições técnicas, mas poucas vivenciam com tanta paixão quanto a Hewlett-Packard, a HP, como a gente conhece. A finalidade de muitas empresas pode ser preservar e melhorar a vida humana, mas poucas se atêm a ela tão profundamente como a Merck. Os valores básicos de muitas empresas podem ser uma heróica prestação de serviço ao cliente, mas poucas criam uma cultura tão intensa ao redor desse valor quanto a Nordstrom. A inovação com valor básico pode ser comum a muitas empresas, mas poucas criam mecanismos de adesão tão poderosos para estimular inovações como a 3M. Quantas pessoas você acha que não tem o propósito de criar inovações? Mas quantas pessoas são bem-sucedidas quanto a 3M? Quantas pessoas têm um nome tão conhecido como as 3M? Por quê, gente? Porque você só consegue realizar aquilo pelo qual você luta, pelo qual você se esforça. E esforço e diligência são ingredientes essenciais para o nosso sucesso, gente. Ou seja, esforço, eu estou falando do uso das suas habilidades, do uso daquilo que você faz e pegar aquele dom que você tem e treinar o seu dom. O dom que Deus te dá, minha gente, é muitas vezes de forma brusca, é muitas vezes como um diamante que precisa ser lapidado. E Deus te dá esse diamante para ser lapidado. E esse diamante é o seu dom, e Deus te deu ele. E você deve então lapidá-lo. Deus te dá a capacidade para que você lapide o seu próprio diamante. Ele te deu o diamante e a capacidade para lapidá-lo. Essa capacidade para lapidá-lo começa quando você deseja lapidar. E esse desejo também vem de Deus. Então Deus te deu algo para que você possa fazer a sua vida avançar. Ele te deu também a habilidade para fazer a sua vida avançar. E Ele te dá isso quando Ele pega, Ele te incentiva a olhar para esse diamante e falar, esse diamante tem valor. Essa visão tem valor, esse dom tem valor, então eu vou trabalhar nele. E quando você trabalha, é isso que nós falamos quando nós falamos sobre esforço. Por quê? Porque isso vai demandar tempo da sua vida. Isso vai demandar sacrifício da sua vida. Sabe, você trabalha de 8h30 às 5h30, vai demandar que você fique depois do seu trabalho para estudar. Para que você faça uma faculdade, para que você faça mais uma faculdade, para que você faça mais um curso. Isso é esforço e é isso que faz as pessoas se destacarem das outras. Esforço e diligência. Provérbios 18:16 diz assim, o presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. O dom, então, gente, não é algo que se aprende, é algo dado por Deus para te ajudar a concretizar a tua visão. É algo que precisamos descobrir e estimular. Ninguém pode ativar esse dom em você, senão você mesmo. 2 Timóteo 1:6, na nova tradução da linguagem de hoje, diz, para conservar vivo o dom. Na NVI diz, mantenha vivo a chama do dom. Na Bíblia Viva diz, para transformar em zelo a força e a ousadia que estão no seu íntimo. Então a primeira coisa que nós estamos falando é sobre a idealização do seu dom. A idealização básica da sua chamada, da sua visão. Esse é o ponto número 1. E o ponto número 2, então, que faz a nossa visão ser concreta, é a visualização do futuro. O que a gente tem que entender é que muitas vezes a gente só vê a visão como visualização do futuro. Só que nós devemos entender que existe um ponto antes disso, que é o que vai dar âncora, que vai firmar a nossa visão, que é a idealização básica. Okay? Então são 2 pontos. Falou em visão, você tem que saber sobre idealização básica.
Idealização básica se desenvolve em dois processos, que é o processo de você descobrir os valores e o propósito da sua vida. Ok? Idealização básica. O segundo ponto é assim, o vislumbre do seu futuro, a visualização do seu futuro. Em Abacuque 2:3 nós vemos que a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Lamentações 3:26 na Bíblia Viva diz: vale muito esperar com paciência a salvação que o Senhor dá. Por quê? Porque nós já conseguimos vislumbrar o futuro. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção de fatos que se não veem de maneira natural. Mas a visão nos permite ver o sobrenatural. E a fé, através da esperança ou da expectativa, é algo que te faz vislumbrar o futuro. Por exemplo, de forma básica, uma mulher grávida. Pergunta se uma mulher grávida não tem um vislumbre de como será o seu filho. O narizinho, o olho, a boca, como vai ser a cor da pele. Por quê? Porque é algo do interior, a visão é algo do interior. E essa visão ela vai gerar uma expectativa. Veja, a visão gera uma expectativa de coisas boas, de como será. E é essa expectativa que nos faz agir em fé. Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam. Deve-se ter uma expectativa para que se possa agir em fé. Você tem fé naquilo que Deus disse, mas a expectativa gera um vislumbre. Você está entendendo? Abacuque 2:4 diz assim: eis o soberbo. Por que Abacuque 2:4 diz aqui eis o soberbo? Porque existem pessoas que falam, não, eu vou fazer da minha maneira. Eu estou desdenhando dessa visão, e eu vou fazer da minha maneira, e fazendo da minha maneira, eu vou trazer os meus próprios objetivos. E se Deus colocou em você uma visão, se Deus colocou em você um vislumbre de onde você vai chegar, você tem a capacidade de se ver como se você já tivesse chegado. Veja bem, se Deus te deu uma visão de você se tornar um médico, essa visão deve estar continuamente à tua frente, daqui dentro, e você já se vê como um médico. Então você estuda com a diligência de uma pessoa que corre uma corrida para ganhar, diz o apóstolo Paulo. Não para perder, mas para alcançar aquilo que Deus já colocou no teu coração. Que para Deus já é uma verdade. O que Deus está colocando no teu coração, preste atenção nisso, como visão é algo que já está determinado no coração dele. É algo que Deus plantou no teu coração para dizer, eu já fiz esse futuro. Esse futuro já está criado. Agora cabe a você entrar em cooperação com o Espírito Santo para que esse futuro se manifeste na sua vida. O futuro é sempre um presente para Deus. Porque Deus não vê no Cronos, Deus vê fora do Cronos, Ele vê no momento oportuno. E o momento oportuno pode ser agora, então é sempre presente. É sempre quando você estiver preparado. Preparação mais oportunidade igual a sucesso. Então Deus, Ele está plantando algo no teu coração para dizer, esse é você. Você vai chegar aqui. Segundo a cooperação do meu Espírito, é aqui que você vai chegar. Então o que Deus faz? Ele planta em você uma visão. E Ele coloca em você determinados valores que vão te ajudando a concretizar essa visão. Algumas definições de visão incluem o seguinte: visão é ver o futuro no presente, construído sobre o passado. Visão é ver o invisível e convertê-lo em visível. Visão é uma ponte de informação do presente a um futuro melhor. Então, gente, a visão, ela é uma pintura aos olhos da tua mente, acerca da maneira como as coisas poderiam ou deveriam ser amanhã. Então não perca essa expectativa. Paixão, emoção e convicção são partes essenciais da descrição vívida da visão. Se você quiser botar isso na tua geladeira, coloca essas 3 palavras: paixão,
emoção e convicção. Paixão, emoção e convicção. Nós vamos falar sobre elas um pouco mais para frente, porque um líder deve ser uma pessoa de paixão. O líder deve ser uma pessoa de fé, de coragem. O líder deve ser uma pessoa apaixonada. Nós, na realidade, já falamos sobre sermos uma pessoa de coragem, quando nós falamos sobre Josué. Convicção. Se você é uma pessoa, se você é um líder, você tem convicções no teu coração. Quais são então, gente? Deixa eu ler antes disso, deixa eu ler duas partes aqui. Uma, Henry Ford, por exemplo, deu vida à visão de democratização do automóvel com a seguinte descrição. Olha só, o vislumbre do futuro de Henry Ford, é isso que nós estamos falando. Vou construir um carro a motor para as grandes multidões. O preço será tão baixo que todos que tiverem um bom salário poderão possuir esse carro e desfrutar com a família a bênção de horas de prazer nos espaços abertos de Deus. Quando eu terminar, todos poderão possuir um automóvel e possuirão. O cavalo terá desaparecido de nossas estradas e o automóvel será algo corriqueiro. Além disso, proporcionaremos a um grande número de homens bons empregos com bons salários. E não aconteceu? Uma visão que Henry Ford tinha para que aquilo se concretizasse na vida de outras pessoas. Um vislumbre do futuro. Quando eu terminar, todo mundo vai ter um carro. E eu imagino Henry Ford andando pela rua e vendo aquelas pessoas de cavalo e de repente o cavalo se convertendo num automóvel e a pessoa dirigindo um automóvel. Um vislumbre do futuro, e é assim que Deus pede com que você ministre para outras pessoas, com um vislumbre do futuro, mas para isso você precisa ter uma visão. Qual é a visão que a sua igreja tem? Vislumbre essa visão enquanto você estiver ministrando. Vislumbre uma visão, por exemplo, aqui na nossa igreja, nós temos a visão de ajustar o que nós chamamos das gavetas espirituais, para que as pessoas possam entender e se relacionar com Deus, se conectar com Deus, para que possam ser equipadas para o ministério lá de Efésios capítulo 4, verso 11, onde Deus chama apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para equiparem os santos. Quando nós estamos ministrando com base nesses três pilares: conectar, equipar e servir. Nós queremos com que as pessoas tenham seus olhos espirituais abertos, para que elas entendam que elas estão conectadas com Deus, e por estarem conectadas com Deus, elas podem estar conectadas umas com as outras, como diz lá o apóstolo João em 1 João. Que elas estão sendo equipadas para saírem do ajuntamento e influenciarem outras pessoas. Nós não estamos fazendo cursos, nós não fazemos cultos, nós não fazemos pregações para mexer somente com o interior das pessoas, na emoção das pessoas, mas com que elas sejam equipadas para vencer na vida. Então, quando eu estou ministrando, outros ministros de louvor estão ministrando aqui, eu estou vislumbrando pessoas sendo equipadas para vencer. Quando nós cantamos canções que se relacionam com essa visão, olha só. Tudo vai depender dos seus valores, tudo vai depender da sua visão. Eu não vou cantar canções e eu não vou tocar músicas que não me ajudem a concretizar essa visão. O meu desejo ao fazer as músicas, é com que a visão que Deus deu ao nosso pastor principal, é com que isso se cumpra. Então, toda vez que nós ministramos com base numa visão. Com base na visão, número 3, de servir. E lembrar as pessoas que eu estou as servindo e que elas estão servindo umas às outras. Por isso o louvor coletivo. No louvor coletivo, o seu louvor importa para outras pessoas. A maneira como você adora importa para outras pessoas. Isso é muito importante. Então tudo isso, gente, importa na nossa vida. Rapidamente, alguns benefícios de se ter uma visão. A visão te dá direção. Ok? Ela atua como uma bússola. Ok? Se você tem uma bússola, você sabe para onde você deve ir. Vou buscar o norte. Então é para lá que eu vou. Eu não quero ir para o noroeste. Eu quero ir para o norte.
Então a visão atua como uma bússola. A visão aumenta o teu potencial, porque com a visão nós começamos a ver as coisas com uma perspectiva diferente. Quando eu tenho a visão e eu entendo que Deus plantou essa visão no meu coração, essa visão no meu coração já é um testemunho de que Deus está me capacitando para que eu chegue lá. E você deve ter isso. Se Deus planta algo no teu coração, o inferno vai plantar algo contrário para dizer para você: não, é muita areia para o seu caminhãozinho. Mas se você ouve a voz de Deus, você vai ver que o Espírito Santo está dizendo para você: eu é que plantei essa visão no teu coração. Paul Jove diz o seguinte: o mundo do cego está limitado ao que toca. O mundo do ignorante ao seu conhecimento pobre. Mas o mundo de um grande homem está somente limitado pela sua visão. Amplie o horizonte da sua visão com valores, com ideologias básicas, com o seu propósito, com o vislumbre desse futuro. Número 3, visão te ajuda a estabelecer prioridades. Ou seja, quem tem uma visão sabe o que tem que renunciar com o propósito de avançar. Se o teu propósito é ajudar outras pessoas, como é que você vai ajudar se você não tiver conhecimento? Como é que você vai ajudar se você não tiver know-how? Se você não tiver paciência? Como é que você vai ajudar outras pessoas se você não for gracioso? Tudo isso determina e muda quem você é. A visão muda até mesmo como você se relaciona com outras pessoas. Você pode medir cada coisa que você faz segundo a tua visão, se concentrando no que deve fazer e prestando cada vez menos atenção ao que não contribui para esse propósito. Ponto número 4, visão agrega valor ao seu trabalho. Visão coloca tudo o que você faz em perspectiva. Cada atividade requerida para chegar ao final, ainda que seja custosa, se converte, ou seja, é visto, é percebido em uma parte importante de um quadro maior. E número 5, visão prediz o futuro. Uma visão profetiza o que o nosso futuro pode ser, porque é um convite para nós fazermos algo. Isso aqui é demais, gente. Vou ler de novo. Uma visão profetiza o que o nosso futuro pode ser, porque é um convite para nós fazermos algo. E Deus está te convidando para você fazer algo, para você participar. Deus te incluiu numa família para você participar. Deus te chamou como liderança para você participar, para você influenciar. E todos esses conceitos que nós temos visto é para que você estimule outras pessoas a participarem. Você não está talvez vendo, mas você talvez esteja influenciando outros líderes que ainda não se manifestaram. Que talvez sejam futuros líderes na sua igreja, ou que talvez sejam futuros líderes em outras igrejas. Mas você está influenciando para que outros sejam influenciados. Você está influenciando para que outros sejam influenciados. Então, gente, como é que esse processo é feito? Você pensa, você começa a pensar, você gasta tempo pensando. Como é que eu consigo identificar essa visão? Gaste tempo pensando, gaste tempo investigando o teu mundo interior. Ok? Creia na tua capacidade de ser bem-sucedido. Elimine o orgulho na sua vida. Está tudo aí na sua apostila. Eu vou pedir com que você leia mais tarde, porque eu não vou ter tempo para poder dissecar tudo isso aqui. Eu vou ler só os tópicos. Creia na tua habilidade, na tua capacidade de ser bem-sucedido. Elimine o orgulho. Cultive um descontentamento construtivo. Ou seja, não aceite o fato de que onde você chegou é o seu final, se a tua visão diz algo diferente. Fuja dos hábitos. Fuja dos hábitos. Faça coisas diferentes. Depois de você pensar, você vai passar da fase de buscar. Existe um ditado, um provérbio espanhol que diz assim: del dicho al hecho hay un gran trecho, que é um sinônimo do que equivale a uma grande distância entre palavras e as ações. Ou seja,
busque fazer aquilo o que você foi chamado para fazer. Não fique gastando tempo na periferia, não. O que você foi chamado para fazer? Você foi chamado para tocar guitarra? Foi isso que Deus plantou no seu coração? Então não fique tocando contrabaixo, não. Não, mas eu sei que você sabe fazer isso. E você, vez em quando, você pode suprir a necessidade. Mas qual é o teu objetivo? Foque no teu objetivo. Busque aquilo que Deus plantou no teu coração. Número 3, você vai ser atacado. Pessoas vão chegar para você para te desestimular, para dizer que essa visão é muito difícil. Mas continue buscando, porque você vai alcançar aquilo que Deus falou para você. Quando você chega nessa quarta fase, a fase de alcançar, é algo verdadeiramente incrível. E por isso é necessário entender que nem todos vão querer celebrar a tua visão contigo. Você encontrará pessoas que podemos classificar em 2 grupos. Pessoas que querem apagar o fogo. Não, calma, cara, menos, não dá muito não. Pessoas que vão querer botar o teu fogo para dizer, não, cara, isso aí que você está vendo, não tem propósito, é muito pequeno, não, isso aí não vale muito a pena. E existem pessoas que avivam o fogo, como eu falei, pessoas que celebram a visão de Deus contigo. E número 5, você passa então a ensinar a outros e outras pessoas abraçam a Deus. Mas um ponto interessante aqui para terminar é o seguinte: não deixe que o ontem roube a sua atenção. Ok? Nesse último tópico aqui, onde nós temos mantenha o foco na visão, John Maxwell ele identifica 3 coisas que nos ajudam a manter o foco. Ok? Seja intencional. Número 2, desafie as suas desculpas. Pastor, porque de manhã realmente não dá e é difícil. Desafie as suas desculpas. E número 3, não deixe que o ontem roube a sua atenção. Will Rogers, que é um comediante, disse o seguinte: não deixe que o ontem ocupe grande parte do hoje. Anthony Campolo, que é professor emérito de sociologia na Eastern University, na Pensilvânia, ele diz o seguinte, eu termino aqui: aquilo com que você se compromete irá mudar o que você é e torná-lo uma pessoa completamente diferente. Não é o passado, mas o futuro que o condiciona, porque aquilo com que você se compromete a se tornar determina o que você é, mais do que qualquer coisa que já tenha acontecido com você ontem ou anteontem. Portanto, eu lhe faço uma pergunta muito simples: quais são os seus compromissos? Para onde você está indo? O que você vai ser? Mostre-me alguém que ainda não se decidiu, que eu lhe mostrarei alguém que não tem identidade, nem personalidade, nem direção. Mantenha o foco da sua vida, mantenha o foco de uma vida que anda conforme a visão que Deus te deu, a visão da sua casa, a visão da sua casa espiritual, a visão do seu pastor. Adicione os ingredientes que são necessários, pertinentes ao teu departamento, como se nós falássemos aqui que a visão principal da nossa casa é trazer ajuste espiritual, e nós adicionamos no nosso departamento através da música, através da adoração, ensinando o que é adoração. Isso faz parte do nosso departamento de música. Então, gente, não abra mão disso, não abra mão dos teus valores, dos teus propósitos, da ideologia básica e do vislumbre do teu futuro, porque foi Deus quem colocou isso no teu coração. Amém? Deus te abençoe no nome de Jesus.